Fui chamado de velho inútil no meio de um restaurante cheio, depois de pagar mais de R$ 500 num jantar que era para ser um momento em família. Achei que agradaria meu filho, que faria ele se sentir cuidado, valorizado. Mas tudo que recebi foi desprezo. Ele olhou para mim com aquele sorriso de canto de boca, como quem vê um coitado tentando bancar o importante. E ali, com a conta paga sobre a mesa e meu coração em silêncio, alguma coisa dentro de mim simplesmente virou. Ele não sabia, mas tinha acabado de cruzar uma linha que eu passei a vida toda evitando. Meu nome é Leônidas. Tenho 78 anos. Viúvo. Aposentado há mais de 20. Trabalhei a vida toda como corretor de seguros. Daqueles da velha guarda, que batia a perna de porta em porta com a pastinha embaixo do braço e sapato lustrado. Nunca fui homem de luxo, mas também nunca passei necessidade. Sempre morei de aluguel, sim. Ou pelo menos era isso que todos pensavam. A verdade é que quem sempre escolheu onde ia morar, fui eu. Sempre em um imóvel diferente, no bairro que me agradava. Na hora que eu queria. Mas ninguém nunca questionou. E eu nunca fiz questão de explicar. Deixei pensarem o que quisessem. Inclusive o Gustavo, meu filho. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Era um sábado, feriado prolongado. O Gustavo me chamou para jantar com eles. Restaurante novo, desses que tem guardanapo de tecido, música ambiente e garçom que pergunta se a água é com ou sem gás. Quando vi os preços no cardápio, respirei fundo. Mas deixei eles escolherem o que quisessem. Entrada, vinho, sobremesa. Eu pensei, deixa. Hoje é dia de fazer bonito, mostrar que ainda posso oferecer algo. A conta deu R$ 528. Peguei meu cartão e falei com um sorriso. Hoje é por minha conta. Foi aí que começou. Meu neto mais novo sorriu. A Larissa, minha nora, ficou calada. Como sempre. Mas o Gustavo, ele soltou uma risada seca. O senhor tem certeza que vai pagar isso tudo, pai? Falou em voz alta, sem nem tentar disfarçar. O garçom parou de andar. A mesa do lado virou o rosto. Não vai atrasar o aluguel esse mês, não? Ele completou, rindo. Velho inútil, morar de aluguel a vida toda e agora quer bancar o generoso. A frase veio fria, cruel, reta, e atravessou o meu peito com mais força do que qualquer doença. Fiquei quieto. Senti meu maxilar travar. Não porque eu não soubesse o que dizer, mas porque percebi que se eu abrisse a boca, poderia dizer algo que não teria volta. Então só assinei a comanda. Levantei com calma e disse, boa noite. O neto me olhou confuso. A Larissa mexia no celular. O Gustavo sequer levantou os olhos. Voltei para casa a pé, sentindo o asfalto quente sob os pés. O silêncio da rua parecia dizer mais do que qualquer grito. Abri a porta do meu apartamento, aquele mesmo que ele despreza, e fui direto para a estante onde guardo as memórias que realmente importam. A foto da minha esposa segurando o Gustavo no colo quando ele nasceu, o relógio que ganhei de um cliente grato e uma pasta. Uma pasta preta, antiga, que não abro há muito tempo. Mas não era noite de abrir, ainda não. Me sentei na poltrona, aquela que já me viu dormir com dor, pensar sem voz e chorar sem som. E fiquei ali, lembrando das vezes em que mudei de casa só porque queria. E ninguém sabia que todas aquelas casas eram minhas. Ou melhor, estavam nas mãos da empresa que eu criei, e que hoje carrega outro nome, outro rosto, outra fachada. Mas quem ainda decide onde vai cada imóvel sou eu. Inclusive o prédio onde moro agora, que dizem que aluguei, fui eu quem escolhi. Porque o segredo do meu silêncio sempre foi o mesmo: liberdade. Mas ali naquela noite o silêncio começou a ganhar outro peso. Porque tem hora que até o silêncio precisa ser respondido com atitude. E no fundo do peito, eu sabia, alguma coisa estava para mudar. Não por vingança, mas por respeito. Porque quem chama o próprio pai de velho inútil não merece ignorar o que ele construiu.
e muito menos continuar vivendo como se não tivesse pisado em cima de um coração. Acordei no dia seguinte com a garganta seca e o peito abafado. Nem parecia que eu tinha dormido. Era como se minha mente tivesse passado a noite inteira andando de um lado para o outro, organizando memórias, revendo frases, voltando e pausando aquela cena do jantar que me queimava por dentro. A fala do meu filho não saía da minha cabeça. Velho inútil. Aquilo ressoava como se tivesse sido gritado no meio do restaurante, com holofotes apontados para mim. Mas a verdade é que o que mais doía era a certeza de que ele acreditava mesmo naquelas palavras. Fiquei um bom tempo sentado na beirada da cama, olhando para minha mão. Mão de quem já segurou o volante por estrada esburacada, já apertou contrato importante, já tremeu ao segurar um recém-nascido pela primeira vez. E agora, essa mesma mão que já fez tanto era vista como mão de um velho inútil. A ferida que isso causa não é física. É daquelas que se instalam por dentro e não cicatrizam com remédio. Levantei, fui até a cozinha, preparei o café do meu jeito, forte e amargo, como minha mãe fazia lá em Araguari, onde nasci. Era costume nosso tomar café olhando para a rua, sentindo o cheiro da terra. Naquela época, as pessoas ainda cumprimentavam os vizinhos pela manhã. Hoje em dia, o mundo corre tanto que parece que ninguém mais olha para o outro, inclusive os filhos. Sentei na cadeira e deixei a caneca ali, esfriando. Não tomei nem um gole. Fiquei encarando a porta da estante onde a pasta preta me esperava. Era como se ela mesma estivesse dizendo: chegou a hora. Mas eu ainda não queria abrir. Não por medo, mas porque eu sabia que quando aquela pasta saísse dali, não teria mais volta. Em vez disso, fui dar uma volta. Coloquei a camisa listrada, a calça de linho e saí andando pelo bairro. Fui até o mercado só para comprar 2 maçãs e um sabão de coco. O que eu queria mesmo era andar, pensar, observar. Cada prédio que eu passava, eu sabia se era da empresa ou não. Sabia o histórico, o contrato, o morador. Era como andar por uma cidade que eu mesmo montei peça por peça. Só que ninguém sabia. E eu gostava disso. Gostava da sensação de anonimato, de saber que o valor da gente não precisa ser gritado para ser real. Parei diante de um prédio amarelo de 3 andares na Rua das Palmeiras. Ali, no 2º andar, eu morei por quase 2 anos. E até hoje tem gente que acha que eu era inquilino. Mas a verdade é que fui eu quem escolheu aquele apartamento. E fui eu quem autorizou o contrato com um nome jurídico que nem meu filho reconheceria. Eu sempre fiz questão de separar o que era meu daquilo que eu queria que vissem. Só que agora, pela primeira vez, comecei a pensar se manter esse silêncio por tanto tempo tinha sido uma forma de proteção ou de covardia. No caminho de volta, passei em frente à casa do Gustavo. A fachada era moderna, mas mal cuidada. Portão torto, pintura descascando, grama alta. Aquela casa fazia parte de um lote de imóveis que adquirimos num leilão nos anos 2000. Depois de reformada, virou um dos ativos de alto rendimento da empresa. E adivinha quem conseguiu arrendamento sem fiador e sem pagar entrada? Meu filho. Eu que autorizei. Eu que mandei dar prioridade para ele quando ele veio chorando, dizendo que não queria mais morar com a sogra. E hoje, é de lá que ele me olha de cima, como se tivesse conquistado tudo com o suor do próprio esforço. Voltei para casa com um nó na garganta. Não por arrependimento, mas por um sentimento que há muito tempo eu não sentia. Urgência. Era como se meu peito dissesse: agora chega. Eu sabia que não ia gritar, nem bater na mesa, nem fazer escândalo. Não sou disso. Mas alguma coisa precisava ser feita. E seria. Só precisava planejar. Naquela noite, preparei meu jantar simples: arroz, ovo, um pouco de feijão. Depois, coloquei a mesa com o mesmo cuidado de sempre, como se alguém fosse chegar. Mas ninguém chegou. Nem mensagem eu recebi. Era sempre assim. Silêncio. Quando eu sirvo amor, recebo ausência. Quando eu me faço presente, sou esquecido. E ainda assim, dizem que o velho é que é inútil. Terminei de comer, lavei a louça, sequei e guardei cada prato. Fui até a sala, desliguei a luz e acendi apenas a do canto, onde fica a poltrona e a estante.
A pasta preta ainda estava ali, me esperando. Dessa vez, eu não hesitei. Peguei com firmeza, sentei com ela no colo e abri. Ali estavam anos de história que ninguém conhecia. Contratos, procurações, cartas, registros de compra e venda, comprovantes de depósitos, extratos de locações. Um império inteiro construído em silêncio, passo por passo. A imobiliária, que hoje é referência na cidade, começou com uma ideia minha, num caderno velho. E tudo o que ela tem hoje ainda passa, de um jeito ou de outro, pelas minhas mãos. Inclusive a casa do meu filho. Folheei alguns papéis com calma. Vi o nome dele ali, no contrato de arrendamento especial. Lembrei do dia em que assinei aquela autorização. Eu ainda tinha a esperança de que ele fosse me respeitar como pai. Ledo engano. Olhei para a data. O contrato venceria em pouco mais de 2 meses. Um contrato que, por cláusula interna, poderia ser interrompido sem renovação, bastando minha assinatura. Fechei a pasta. A decisão estava começando a tomar forma, mas eu ainda não estava pronto para agir. Antes, precisava pensar. Não era por vingança. Nunca seria. Mas às vezes, o silêncio precisa ser quebrado não com palavras, mas com ação. E nesse caso, a ação começaria do lugar que ele menos esperava. Da mesma mesa onde me chamou de inútil, nasceria a lembrança do que nunca se deve desprezar. A dignidade de um pai. E eu já sabia por onde começar. Nos dias que se seguiram, voltei à minha rotina com a mesma calma de sempre. Mas por dentro, tudo estava diferente. Era como se cada gesto simples agora carregasse um propósito oculto. A ida até a padaria, o café na varanda, o caminhar pela feira, tudo isso, antes distração, agora era silêncio estratégico. Porque eu sabia que a hora estava chegando. E quando chegasse, eu não precisaria gritar, nem apontar dedo, nem pedir respeito. Eu só iria agir, e ele entenderia, talvez tarde demais. Na manhã de terça-feira, recebi a visita do seu Adalberto, antigo colega dos tempos de corretora. A gente se via pouco, mas quando se via, bastava meia hora de conversa para a vida inteira voltar. Ele me olhou e disse: Leônidas, você tá com um olhar diferente. Tá leve, mas firme. Sorri de canto. Ofereci um café e mudei de assunto. Não queria que ninguém soubesse o que eu estava prestes a fazer, nem mesmo os poucos que ainda me respeitam. Na verdade, a primeira coisa que fiz foi pedir uma cópia dos contratos ativos da imobiliária. Mandei uma mensagem direta para o Breno, gerente-geral. Preciso rever os contratos que vencem no próximo trimestre, em especial os que estão sob condições especiais. Tem um que quero avaliar pessoalmente. Não precisei dizer mais nada. Ele só respondeu: Pode deixar, Sr. Leônidas. Hoje à tarde envio tudo por e-mail. E enviou, com planilhas, assinaturas digitalizadas e um lembrete discreto. Contrato 078B está sob sua aprovação direta. Adivinha de quem era? Abri o arquivo com calma. Lá estava o nome do meu filho, Gustavo Almeida. Arrendamento especial, cláusula de rescisão unilateral por não pagamento em dia, algo que ele já vinha acumulando. Bastava um carimbo e uma assinatura. Era só isso, mas ainda não fiz. Ainda faltava uma última coisa. Eu queria olhar ele nos olhos. Queria ver até onde ia o desprezo. E se existia ali dentro pelo menos um resquício de arrependimento. Então resolvi fazer uma visita. Sem avisar, sem mandar mensagem. Peguei um táxi e fui até a casa dele. Toquei a campainha 2 vezes. A Larissa abriu. Levou um susto. Oi, o Gustavo tá? Perguntei com calma. Ela fez aquela cara de quem engole seco. Ele tá lá dentro, mas tá meio ocupado. Falei, tudo bem, espero. Entrei. O Tiaguinho veio correndo me abraçar. Vovô, olha o desenho que eu fiz. Sorri. Olhei o desenho, elogiando de verdade, como sempre fiz. Aquela criança ainda não tinha aprendido a desprezar. O Gustavo apareceu com o celular na mão e um olhar preguiçoso. Pai, veio fazer o quê? Eu disse. Queria conversar 5 minutos. Só isso. Ele suspirou e falou. Fala logo. Tô no meio de uma ligação importante. Eu respirei fundo. Sentei na beirada do sofá.
Gustavo, só queria saber, você realmente acha que eu não construí nada na vida? Que não deixei nada para você? Ele deu um sorriso debochado e respondeu sem pestanejar. Pai, o senhor vive pulando de aluguel em aluguel. Nunca deixou nada. Quem construiu tudo aqui fui eu. Aquilo bastou. Levantei. Dei um tapinha leve no ombro dele, como quem diz, entendi. E fui embora. No caminho de volta, senti uma paz que há muito tempo não sentia. Era como se eu tivesse ganhado a última peça que faltava no quebra-cabeça. Ele realmente acreditava naquela mentira que criou. E agora, era ele quem ia descobrir a verdade. Mas não pela boca, pela vida. Ao chegar em casa, sentei novamente com a pasta no colo. Peguei o contrato 078B. Abri o e-mail do Breno. Escrevi apenas: Breno, siga com a rescisão do arrendamento conforme cláusula 12B. Envie notificação formal com prazo de 30 dias para desocupação. Assinado, Leônidas Ferreira. E cliquei em enviar. Na mesma hora, senti uma coisa no peito. Não era raiva, nem euforia. Era algo mais forte. Era como se eu tivesse recuperado uma parte de mim que estava sendo deixada para trás há anos. O homem que um dia sonhou, lutou, construiu, estava de volta. E não precisava provar nada a ninguém. Apenas agir. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. Fui à sacada e vi o céu abrindo devagar, como quem me dizia: vai, agora é contigo. Peguei o celular e apaguei todos os recados antigos do Gustavo. Cada áudio, cada mensagem seca, cada cobrança mal-criada. Guardei só uma, a que ele me mandou quando implorou pelo imóvel anos atrás, dizendo que, sem aquela casa, ele ia se sentir um fracassado como genro. Li mais uma vez. E arquivei. Não por rancor, mas para lembrar que até os arrogantes um dia rastejam. E que humildade se aprende na marra. Naquele dia fui até a chácara do seu Almir, velho conhecido, para conversar sobre um terreno no interior do estado. Já fazia tempo que eu tinha vontade de me afastar da cidade. Criar umas vacas, plantar umas coisas, ver o tempo passar devagar. E agora, com o coração mais leve, aquela ideia voltava a fazer sentido. Conversei com ele por mais de 2 horas. Saí de lá com um sorriso que não dava para esconder. Era como se Deus dissesse: agora sim, tá pronto. A justiça estava em movimento, mas era uma justiça silenciosa, sem cartaz, sem plateia. Porque quem já foi humilhado em público sabe que a verdadeira resposta não vem com grito, vem com atitude. E ela já estava a caminho. Capítulo 4. A intimação de desocupação foi entregue numa sexta-feira, por volta das 11 da manhã. O envelope, timbrado, carimbado e impessoal como a lei manda ser, chegou pelas mãos de um entregador da própria empresa. Foi deixado com a Larissa, que assinou o recebimento com uma expressão de quem nem sabia o que estava pegando. Mas bastaram 5 minutos para a casa entrar em alvoroço. O Gustavo me ligou 3 vezes seguidas. Eu não atendi nenhuma. Mandei uma única mensagem: procure a imobiliária. Simples assim. E naquele momento ele deve ter entendido. Alguma coisa estava fora do controle dele. Pela primeira vez. Eu estava no sítio do seu Almir quando ele ligou a 4ª vez. Tinha ido lá de novo para ver de perto a área do pasto, pensar na reforma do curral e verificar a água da mina. Aquilo tudo já fazia parte de mim, mesmo antes de ser meu. Eu caminhava pelos fundos do terreno e ouvia o vento passar pelas árvores com aquele som que só o mato conhece. Foi quando senti o celular vibrar. Olhei o nome na tela: Gustavo. Ignorei. Era estranho, mas me sentia mais tranquilo ali, em silêncio com a terra, do que em qualquer conversa com meu próprio filho. À tarde, de volta ao apartamento, o porteiro me avisou que um rapaz muito bravo tinha passado por lá. Disse que tentou subir, mas foi barrado. Eu sorri. Agradeci. Subi devagar e preparei um café forte. Abri a janela e deixei o ar entrar. A cidade lá fora continuava igual, mas dentro de mim, muita coisa tinha mudado. Não era vingança, era equilíbrio. E o que meu filho chamou de fraqueza era, na verdade, o fio da dignidade que me impediu de me curvar durante uma vida inteira. Naquela noite, sentei na poltrona, peguei a pasta e reli cada detalhe do processo de retomada. Estava tudo certo. Legal. Limpo.
justo. O imóvel voltaria ao portfólio da empresa e poderia ser renegociado. Ele teria 30 dias. Nenhum a mais. E sabe o mais irônico? Se ele quisesse recorrer, teria que lidar com a equipe que eu mesmo montei, com cláusulas que eu escrevi, com termos que eu redigi à mão, anos atrás, pensando justamente em evitar injustiças. E agora, ali estava eu, sendo protegido pela estrutura que construí em silêncio. 2 dias depois, fui surpreendido. Estava saindo da padaria quando vi o carro do Gustavo parado em frente ao prédio. Ele desceu apressado, veio até mim com os olhos arregalados, como se quisesse esmurrar o mundo. Pai, o que é isso? Essa notificação? Você está por trás disso? A casa é sua? Eu fiquei em silêncio. Deixei ele falar. Ele tremia. Você está me despejando? Depois de tudo o que eu fiz? Respirei fundo. Depois de tudo o que você disse, Gustavo. Ele congelou. A frase ficou no ar. Eu continuei andando. Ele veio atrás. Pai, espera. A gente precisa conversar. Eu não sabia. Por que o senhor nunca me contou? Me virei com calma. Porque nunca foi sobre me gabar, Gustavo. Foi sobre deixar que as pessoas mostrassem quem realmente são quando acham que você não tem nada. Ele passou a mão no rosto, nervoso. Mas agora, com os meninos, a Larissa, como vai ser? Eu não respondi. Entrei no prédio e deixei ele ali, parado no meio da calçada. Pela primeira vez, sem o controle da situação. Nos dias seguintes, ele tentou de tudo. Mandou mensagem, pediu reunião com o advogado da empresa, tentou propor acordo, mas tudo estava dentro da cláusula. O contrato era claro, e eu não pretendia interromper o processo. O que estava em jogo ali não era o imóvel. Era algo maior. Era respeito, dignidade, justiça emocional. E isso não se negocia. O mais curioso é que o neto mais velho, o Henrique, me mandou uma cartinha escrita à mão. Com letra tremida e simples, ele disse: Vovô, eu não entendo direito o que está acontecendo, mas queria te pedir desculpa se meu pai falou coisas ruins. Eu gosto muito do senhor. Quando eu crescer, quero ser calmo igual o senhor. Guardei aquela carta como um troféu, porque no meio do caos, ainda havia uma semente de respeito plantada em alguém. Enquanto isso, eu já finalizava os trâmites com o seu Almir. O sítio seria meu no mês seguinte. Já comecei a planejar a mudança. Não levarei quase nada. Minha poltrona, a estante com os livros da velha corretora, a pasta preta e a lembrança do que vivi. O resto eu deixo para trás. Porque quem planta justiça não precisa carregar mágoas. E mesmo sabendo que ele imploraria, eu não voltaria atrás. Porque para algumas lições da vida, só a queda ensina. E ele ainda não sabia. Mas o tombo estava só começando. Faltavam apenas 10 dias para o prazo da desocupação. E o silêncio que veio depois da última conversa com o Gustavo foi quase sepulcral. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhuma mensagem. Mas eu sabia que aquilo não era aceitação. Era orgulho ferido. Era ele se remoendo sem saber o que fazer. E acima de tudo, era ele começando a entender que não mandava mais, que não controlava mais a narrativa. Pela primeira vez na vida, ele era o lado mais fraco da história. E talvez, pela primeira vez, ele começava a sentir o que é viver dependendo da boa vontade de alguém. Eu não contava isso para ninguém. Ninguém sabia da mudança. Nem meus poucos amigos da época de corretora, nem os vizinhos do prédio, muito menos a família. Quando perguntavam, eu dizia apenas: "Tô arrumando umas coisas do interior." Porque ali dentro, no meu íntimo, eu sentia que não precisava de plateia. O que eu ia fazer não era espetáculo. Era justiça. Era como se eu estivesse desatando um nó antigo que ficou preso por anos, e agora, finalmente ia embora com o vento. No fundo do meu guarda-roupa, reencontrei uma caixa de madeira que minha esposa havia me dado anos atrás. Dentro estavam cartas, bilhetes e uma pequena foto do Gustavo ainda pequeno, em cima da bicicleta que eu mesmo montei para ele no Natal de 1986. Fiquei olhando para aquilo por um tempo. Aquela carinha suada, banguela, rindo para mim, doeu.
Doeu porque aquele menino se perdeu em algum ponto do caminho. E eu, talvez por proteger demais, talvez por tentar ser mais presente do que eu podia, deixei que ele crescesse achando que o mundo lhe devia algo, quando na verdade ele devia muito mais do que imaginava. Fechei a caixa com delicadeza e guardei. Não vou me prender ao que já passou. Aquele menino ainda está vivo, mas não posso mais procurá-lo no homem que ele se tornou. E isso foi minha maior libertação. Com a pasta preta agora vazia, contratos resolvidos, notificações enviadas, certidões emitidas, eu me vi diante de um novo recomeço. A venda do sítio foi finalizada. O pagamento da entrada estava feito. A escritura já estava em meu nome, e o seu Almir, emocionado, me disse na ligação: agora é tudo seu, seu Leônidas. Quando quiser trazer as coisas, a casa já está limpa, pronta. Até os cupins a gente tirou. Sorri sozinho. Era estranho pensar que depois de uma vida inteira morando em aluguel, como eles diziam, agora eu ia ter enfim uma casa de verdade. Uma casa só minha. Uma casa longe do barulho e das línguas afiadas. Uma casa com cheiro de mato e som de boi ao longe. Naquela noite, antes de dormir, ouvi o interfone tocar. Era o porteiro. Seu Leônidas, tem um rapaz aqui embaixo. Disse que é seu filho. Respirei fundo. Diz para ele que o senhor já se recolheu. E desliguei. Ele ficou ali embaixo por quase 20 minutos, andando de um lado para o outro, olhando para o alto, tentando ver se alguma luz se acendia na sacada. Não acendi nenhuma. Fiquei no escuro, observando em silêncio. Pela primeira vez, quem esperava por mim era ele. No dia seguinte encontrei um envelope deixado na portaria. Dentro, uma carta escrita às pressas, com garranchos e manchas de pressa. Pai, me desculpa. Eu falei coisas que não devia. Eu estava de cabeça quente. A Larissa está pressionando, os meninos não têm onde ir e eu fui injusto. Se ainda tiver alguma chance, por favor, me dá mais 30 dias. Só isso que eu te peço. Eu imploro. Li aquilo com calma. Guardei. Não respondi. Porque agora, quem precisava de mim era ele. E eu não ia negar ajuda. Mas também não ia repetir os erros do passado. Não ia estender a mão para ser pisado de novo. 30 dias? Ele teve 30 anos. E desperdiçou. Agora era hora de aprender a andar sem escada. Passei aquela semana final empacotando livros, guardando quadros, limpando memórias. Levei apenas o essencial: minha poltrona, minha estante, minha pasta preta e a carta do meu neto. A única voz que ainda me chamava de vô com amor. O resto, deixei para trás. No domingo, antes de partir, desci até a garagem e parei ao lado do carro velho do Gustavo. Já estava riscado, com o pneu murcho, um símbolo perfeito do que ele se tornou. Aparência sem estrutura. Deixei no para-brisa um envelope. Dentro, a última mensagem. Você me chamou de inútil por morar de aluguel. Mas foi no silêncio que eu construí o que te abrigou por todos esses anos. Agora que esse abrigo termina, você vai descobrir que ter um teto não significa ter respeito. Boa sorte. Subi, fechei a porta pela última vez, entreguei as chaves à portaria e parti. Sem buzina, sem olhar para trás. No banco do carro, pela estrada de terra rumo ao interior, o vento batia no vidro e meu peito, pela primeira vez em muitos anos, respirava em paz. E assim, o velho inútil sumiu da cidade e foi viver a vida que sempre foi dele por direito. Em paz, em silêncio e, finalmente, em dignidade. A estrada para o interior me recebeu com aquele cheiro bom de terra molhada e vento limpo batendo no rosto. Não levei pressa nem ansiedade. Apenas minha mala de couro, 2 casacos, a pasta preta com os documentos e a velha poltrona que coube apertada no fundo do caminhão de frete. Saí da cidade sem avisar ninguém. Nenhuma mensagem, nenhum bilhete, nenhuma despedida. Porque quem não escuta a sua presença também não merece aviso da sua ausência. A fazenda ficava a uns 40 minutos da cidade, num vilarejo chamado Retiro das Águas, lugar que pouca gente sabe apontar no mapa. Mas para mim, aquilo era mais que um destino. Era um recomeço.
Um chão novo para pisar sem medo de ser olhado torto, sem ter que provar valor para ninguém. Cheguei por volta das 4 da tarde. O seu Almir me esperava na porteira com um sorriso tímido, chapéu na mão e uma simplicidade que me fez lembrar da época em que a palavra de um homem ainda valia mais que qualquer escritura. Tá tudo pronto, seu Leônidas. Limpei a casa com minha esposa, tiramos as teias, passamos pano. Só ficou faltando encher a geladeira, ele disse rindo. Mas já tem leite de vaca fresco e uns ovos caipira na mesa. Agradeci com um aperto de mão firme. Entrei devagar. A casa era pequena, mas sólida. Parede branca, piso de cimento queimado, janelas largas com cortina de renda, e logo na entrada, uma mesinha de madeira onde deixei minha pasta. Era ali que eu ia me sentar toda manhã para ler o jornal, escrever umas linhas soltas, responder e-mails da empresa. Sim, da empresa. Porque mesmo a quase 50 quilômetros da cidade, eu continuava sendo o dono da maior imobiliária da região. Só que agora, à distância, sem precisar vestir máscara para filho nenhum. Na primeira noite ali, sentei na varanda com uma caneca de café fresco e fiquei ouvindo os grilos. O silêncio era um presente. Não aquele silêncio pesado de quando a gente é ignorado, mas o silêncio que abraça, que cura. Ali, sem ninguém por perto, eu senti que finalmente estava livre. Livre do olhar torto do Gustavo. Livre da frieza da Larissa. Livre da obrigação de fingir que estava tudo bem quando nunca esteve. E, principalmente, livre do papel de pai bobo que eles achavam que eu ia interpretar até o fim da vida. Na manhã seguinte, acordei com o som das galinhas. Acordar com bicho é diferente. É como se a vida começasse antes do relógio. Fiz meu café, andei até o curral, conversei com o caseiro novo, um rapaz chamado Lucas, jovem, humilde, filho de gente simples. Olhei para ele e me vi ali 30, 40 anos atrás, quando comecei do zero, vendendo seguro com sapato furado. Era um bom rapaz, cuidava bem da terra. E mais importante, ouvia. Coisa rara hoje em dia. À tarde, abri o notebook e entrei na plataforma da imobiliária. O contrato de desocupação da casa do Gustavo já estava concluído. Assinado digitalmente. A vistoria já tinha sido feita. E as fotos estavam ali. A casa toda vazia. Quartos sem colchão, sala sem sofá, cozinha com armário aberto e geladeira desligada. O campo Novo Status dizia: disponível para novo contrato. Respirei fundo. Não senti culpa. Não senti raiva. Senti justiça. E ela, diferente da vingança, não deixa gosto amargo na boca. Só alívio. Desliguei o computador e fui andar pela propriedade. Passos lentos, mãos no bolso, cabeça erguida. Passei pelos pés de laranja, pelas palmeiras que cortavam o céu em linha reta, e cheguei até a cerca do pasto, onde algumas cabeças de gado pastavam em silêncio. Fiquei ali observando. Aqueles animais não sabiam nada de orgulho, de traição, de ingratidão. Só comiam, respiravam e seguiam o tempo. Talvez fossem mais sábios que muita gente. Do outro lado do pasto, vi uma árvore grande, de tronco antigo. Me aproximei e me sentei à sombra. Ali, naquela terra vermelha, eu senti que tinha voltado para mim mesmo. Que todos os pedaços que me arrancaram com palavras cruéis, com silêncios frios, com olhares de desprezo, estavam sendo colados de volta, um por um, pela própria natureza. Quando o sol começou a cair, voltei para casa devagar. No portão encontrei uma caixa deixada pelo correio. Era um envelope grande, sem remetente. Abri. Dentro, um papel dobrado com uma caligrafia conhecida. Era do Gustavo. Pai, estou morando provisoriamente na casa da sogra. Ela não nos quer aqui por muito tempo. A Larissa disse que vai embora com as crianças se não resolvermos isso logo. Eu errei. E agora não sei o que fazer. Se puder, me diga o que ainda posso fazer para recuperar seu respeito. Li. Dobrei. Queimei no fogão a lenha. Porque o respeito não se recupera com pedido. Se constrói com verdade. E o dele ficou pelo caminho faz tempo. Naquela noite dormi profundamente, sem remédio, sem televisão, sem peso no peito. O velho inútil que morava de aluguel,
Agora dormia sob o teto que ele mesmo escolheu. Livre, calado e, finalmente, em paz. Os dias seguintes foram de céu limpo e mente leve. Henrique ficou comigo o fim de semana todo, acordando cedo, ajudando a dar milho para as galinhas, limpando o terreiro com a enxada pequena que o caseiro emprestou. Foi a primeira vez, em muitos anos, que eu ouvi risadas de criança na minha casa, sem carregar um peso nas costas. Ele me perguntava tudo, sobre o gado, sobre as plantas, até sobre as vacas prenhas. E eu respondia com paciência, lembrando da alegria que era ver alguém realmente interessado, de coração limpo. No domingo à tarde, ele escreveu no meu caderno de anotações: "Vovô, essa foi a melhor viagem da minha vida." E eu soube, naquele momento, que alguma coisa boa ainda floresceria dali. Quando minha nora veio buscá-lo, nem desceu do carro. Mandou uma mensagem fria: "Estamos aqui fora." Ele me abraçou forte, meio a contragosto, dizendo que queria voltar nas férias. "Volta sim, meu filho. Aqui tem espaço, silêncio e respeito. Coisa rara hoje em dia." Vi ele entrando no carro, feliz, como se carregasse um segredo só nosso. E aquele pequeno gesto teve mais valor do que qualquer testamento assinado. Na segunda-feira, a imobiliária me enviou os dados do novo inquilino da casa que era do Gustavo, um médico, recém-transferido da capital, com esposa e um bebê. Bons antecedentes, carta de recomendação, contrato assinado e caução adiantada. A casa estava oficialmente ocupada. O sistema acusou: status, contrato ativo, novo titular. E naquele instante, eu percebi. O ciclo estava encerrado. Não havia mais volta. Aquela história de humilhação e desprezo que começou num jantar tinha terminado com dignidade, sem raiva, mas com firmeza. No mesmo dia, o Gustavo me mandou uma nova mensagem, dessa vez mais contida: "Pai, eu sei que já falei demais e que já errei o suficiente. Mas se um dia o senhor quiser, eu queria poder ir aí, só para ajudar com alguma coisa. Cuidar de uma cerca, pintar um galinheiro. Não quero nada em troca. Só queria fazer parte disso que o senhor construiu, mesmo que de longe." Não respondi, mas guardei a mensagem. Porque perdoar não significa esquecer. E dar uma nova chance não significa deixar que tudo volte a ser como era. Às vezes, a única forma de amar de novo é a distância. Voltei minha atenção para o sítio. Já havia contratado 2 peões fixos, começado o preparo de uma nova horta, instalado internet rural e até comprado uma geladeira nova. A cada canto que eu ajeitava, a cada telha que eu trocava, era como se minha alma também fosse se encaixando melhor no corpo. O lugar parecia pequeno no mapa, mas era imenso dentro de mim. Numa tarde de quarta-feira, sentei com meu caderno de anotações antigas. Nele, tinha os primeiros rabiscos do plano de negócios da imobiliária, datas de reunião de clientes de 20 anos atrás, esboços de contratos que hoje valem milhões. Comecei a escrever algo novo, diário de recomeço. E a primeira linha foi: "Tudo que construí sem plateia agora floresce em silêncio." Passei a usar esse caderno como um diário da nova fase. E sem querer, percebi que estava fazendo algo que meu filho nunca fez, registrando minha própria história. Não para ser aplaudido, mas para que, se um dia alguém me chamar de velho inútil de novo, eu mesmo possa reler minhas próprias palavras e lembrar que não há rótulo que defina quem construiu sua vida com verdade. Alguns dias depois, recebi um envelope pelo correio, sem remetente. Dentro, apenas uma folha impressa. Uma planilha de gastos, com os últimos 3 meses de aluguel, escola dos netos, compras parceladas e um comentário escrito à mão no canto inferior. Comecei a colocar as contas em ordem. Agora é minha vez de construir, sem escorar em ninguém. Gustavo. De novo não respondi. Mas dessa vez, respirei mais fundo. Não como alívio, mas como reconhecimento. Talvez ele finalmente tivesse entendido. No domingo seguinte, voltei a caminhar até o pé de árvore que me acompanhava toda manhã. Era meu ponto de oração, de conversa comigo mesmo. Sentei, respirei e fechei os olhos. A imagem do jantar veio à mente. O riso do meu filho, o garçom parado,
O olhar vazio da Larissa, minha mão segurando o cartão como se segurasse o próprio coração. Pensei no quanto aquilo me feriu, mas pensei mais ainda no quanto aquilo me libertou. Se não fosse por aquela humilhação, eu ainda estaria fingindo que não via. Ainda estaria sustentando silêncio com medo de parecer duro. Ainda estaria morando em imóveis meus, pagando aluguel simbólico, escondendo de todos que o homem que eles desprezavam era o mesmo que segurava as chaves da cidade nas mãos. Agora não. Agora eu vivia. Simples, quieto, mas com a cabeça erguida. E sabia, com toda a certeza do mundo, que nenhum filho, nenhuma palavra atravessada, nenhum abandono, era maior do que a dignidade de alguém que construiu com as próprias mãos. O velho inútil estava mais forte do que nunca. Na semana em que a plantação de couve começou a crescer firme, o Lucas, meu caseiro, me chamou para ver o bezerro novo que tinha nascido no pasto de cima. É macho, seu Leônidas, forte e esperto. Já levantou sozinho, ó só. Fui com ele até lá, caminhando devagar, pisando na terra como quem pisa num lar. Ver aquele animal se levantar pela primeira vez me deu uma sensação boa, de vida que recomeça, de chão que sustenta. Era isso que eu sentia cada vez mais ali. Firmeza. A vida finalmente estava no lugar certo. À tarde, sentei à mesa e abri o caderno do diário de recomeço. Anotei com calma. Dia claro. Bezerro nasceu. Chão molhado. Nenhuma saudade. Não era desdém. Era verdade. Porque naquele momento, eu percebi que não sentia mais falta da presença do Gustavo, nem da atenção da Larissa, nem dos jantares que eu forçava para manter algum vínculo. Eu só sentia paz. Uma paz que chegou quando eu parei de fingir que aquilo tudo era normal. Que era obrigação minha aceitar migalha de afeto em troca de humilhação. Mais tarde, resolvi ligar para o Henrique. Ele atendeu com um sorriso na voz. Oi, vô. Tá tudo bem aí, meu filho? Tá sim. Eu fiz um desenho da fazenda na escola e contei que plantei couve com o senhor. A professora pediu para eu trazer foto. Sorri. Então pede para sua mãe tirar uma foto sua e me mandar. Eu envio de volta uma aqui da horta com meu chapéu. Combinado? Combinado. E se quiser vir nas férias, já tô separando o quarto. Quero sim, vô. Quero muito. Então pronto. Já é seu. Desliguei com o coração quente. Naquele menino, havia espaço para algo que o pai dele deixou morrer. Admiração. Mas não aquela admiração por título, dinheiro ou aparência. Era por presença, por afeto, por escuta. Algo que eu jamais vou deixar morrer aqui nesse chão. No dia seguinte recebi uma ligação inusitada. Era o advogado da empresa, o Dr. Gilmar. Seu Leônidas, o Gustavo me procurou diretamente. Disse que quer vender o carro para quitar as dívidas que restaram. E perguntou se o senhor aceitaria recebê-lo pessoalmente na sede da imobiliária para um acerto final. Fiquei em silêncio por uns segundos. E ele disse isso com qual tom? Perguntei. Com o tom de quem, finalmente? Entendeu. Respirei fundo. Diz para ele que eu não vou estar na sede, mas que ele pode acertar com vocês. Tudo legal, tudo limpo. Só não quero mais ouvir desculpa. Quero ver atitude. Desliguei, mas fiquei pensando. Ele, que me acusou de nunca ter feito nada, agora vendia o próprio carro para apagar as marcas da irresponsabilidade dele. Irônico, mas justo. Naquele mesmo dia, me sentei debaixo da sombra da árvore. A mesma de sempre. Abri a pasta preta pela última vez. Dentro dela já não havia mais contratos pendentes nem decisões a tomar. Era só uma memória viva de tudo que eu construí em silêncio. Peguei uma folha em branco e escrevi à mão, com minha caneta tinteiro antiga. Ao filho que desprezou o pai por não enxergar o que ele escondia. O valor de um homem não se mede pelo teto que ele mostra, mas pelas fundações que ele constrói em silêncio. Hoje não te devo nada, nem resposta, nem afeto forçado. Mas deixo uma última lição. Quando alguém chama outro de inútil, é porque tem medo de descobrir que é ele quem nunca fez nada de valor. Dobrei o papel, guardei entre as últimas páginas do caderno e fechei com força. Estava encerrado. Em definitivo, naquela noite, Lucas fez um arroz com frango no fogão de lenha. Sentamos nós dois para comer.
O senhor tá com o rosto mais leve, sabia? Ele comentou. Sorri. É o peso que saiu do nome. Do nome? Do meu próprio nome. Eu passei a vida toda sendo o Leônidas que ninguém olhava duas vezes, o velho do aluguel, o que nunca fez nada de grandioso. Mas agora, até o meu silêncio virou resposta. Então agora o senhor é o Leônidas da fazenda? Não. Agora eu sou só o Leônidas. E isso, para mim, é mais do que suficiente. Do lado de fora, o céu começou a se abrir em estrelas. Deitei na rede da varanda e fiquei olhando para o alto. A noite era grande, mas meu peito estava tranquilo. Eu sabia que, mesmo que a cidade inteira esquecesse quem eu fui, eu não me esqueceria mais, porque eu me encontrei de novo, num pedaço de terra, num cheiro de mato, num neto sorrindo, num envelope queimado. E ali, debaixo daquele céu imenso, pensei em como a vida dá voltas. Como um jantar com riso debochado pode ser o começo de uma revolução interna. Como um velho inútil pode em silêncio mudar o destino de uma família inteira. E como no fim é a dignidade, e só ela, que a gente leva da vida. Faz exatamente 6 meses que me mudei para cá. E nesse tempo, vi as estações mudarem, vi bezerro virar boi, couve virar horta cheia, e o silêncio virar companhia. Tudo aqui tem seu ritmo, nada corre, nada grita. E acho que foi por isso que eu me encaixei tão bem. Porque depois de uma vida inteira tentando me encaixar nas expectativas dos outros, finalmente entendi que eu só precisava de um lugar onde eu não precisasse me explicar. Hoje a fazenda funciona com rotina firme. O Lucas cuida do gado, a esposa dele ajuda na cozinha e eu administro a imobiliária à distância. Toda segunda-feira recebo relatórios por e-mail e acompanho cada contrato, cada mudança. Me perguntam por que eu ainda trabalho, por que não vendo tudo e descanso. Mas o que eles não entendem é que isso aqui, tudo que construí, foi feito com suor de verdade, de quem já foi chamado de velho inútil e continuou em pé. Outro dia, Henrique voltou para passar mais um fim de semana. Chegou correndo, trouxe uma muda de acerola para plantar. É para eu ver crescer toda vez que voltar, ele disse. E a gente plantou juntos ali do lado do galinheiro. Enquanto ele cavava com a pá pequena, me contou que o pai tinha se mudado para uma kitnet perto do centro que estava trabalhando como atendente num escritório imobiliário. Ele fala pouco agora, avô, mas quando eu disse que vinha te visitar, ele não falou nada. Só balançou a cabeça e ficou olhando pela janela. Não respondi. Apenas coloquei a muda de pé, joguei terra em volta e disse: aqui, tudo que é pequeno hoje, amanhã vira sombra. Alguns dias depois, recebi uma carta com letra tremida e poucas palavras. Era do Gustavo. Dizia apenas: pai, ainda não consigo olhar nos seus olhos, mas penso no Senhor todo dia. A vida me ensinou do jeito mais difícil. Obrigado por não ter me protegido da lição. Não queimei, não guardei. Apenas li e deixei sobre a mesa, debaixo da caneca de café. Ali, ela ficou até o vento levar. O que me orgulha não é o patrimônio, não são os imóveis, os contratos, as contas. O que me orgulha é ter passado por tudo sem me perder de mim. Ter saído daquela mesa de restaurante com a cabeça erguida, sem responder com grito, mas com atitude. Ter olhado para a humilhação e dito: isso não vai me definir. E não definiu. Hoje vivo aqui, no interior, com minha paz, minha horta, meus animais e um neto que enxerga em mim tudo que o pai dele esqueceu de olhar. Às vezes recebo visitas de antigos clientes da cidade. Alguns, quando descobrem que sou eu o dono por trás da imobiliária, ficam surpresos. E eu sorrio por dentro, porque essa sempre foi minha força, construir no silêncio, crescer sem alarde e mostrar só quando necessário. Aquela frase no jantar, dita com veneno, velho inútil, me transformou. Ela virou o estalo que eu precisava para tirar o que era invisível de dentro de mim. E mesmo sem plateia, sem aplausos, sem reconhecimento, eu me refiz. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido e também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo.
porque todos os dias tem uma história nova, e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.